O santo do dia 28 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo Agostinho e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de agosto. Santo Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354, no século IV, em Tagades, norte da África. Foi educado na fé católica pela sua mãe Santa Mônica, mas não seguiu o seu exemplo. Adolescente, vivaz, perspicaz, exuberante, e dedicou-se aos estudos de retórica e seu resultado foi excelente. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizade e teve paixões amorosas, adorava teatro e buscava divertimentos e distrações. Em Cartagena, aonde prosseguia os seus estudos, apaixonou-se por uma moça, por ser de classe social inferior, fez dela apenas a sua concubina. O fruto desta relação foi o seu filho Adeodato. Não obstante de sua jovem idade, Agostinho permaneceu fiel e assumiu a responsabilidade da vida doméstica. Entretanto, a literatura de Ornesus e de Cirineu mudou o seu modo de encarar as coisas. A felicidade, escreveu o grande orador, consiste nos bens que não perecem. A sabedoria, a verdade e virtudes, assim Agostinho passou a buscá-lo. Começou a sua busca pela Bíblia, mas acostumado com os textos retumbantes, achou a grosseria e ilógica, e então aproximou-se do maniqueísmo. Ao voltar para Tagate, abriu uma escola de gramática e retórica, com a ajuda de um benfeitor. Porém, a vida que levava não satisfazia, por isso regressou em Cartagena, esperando reencontrar uma vida melhor, porém continuou insatisfeito. A sua sede de verdade não se aplicava com a doutrina do maniqueísmo. O jovem retórico promissor passa a outros tipos de busca. Assim, no ano de 384, no século IV, transferiu para Roma, na Itália, com os companheiros e seus filhos, em que sua mãe não soubesse, apesar de ter ido a Cartagena, na capital do Império Romano. Porém, Agostinho manteve contato com maniqueístas, dos quais recebeu ajuda e apoio. Depois entendeu que a providência atuava também através das escolhas erradas. A sua carreira teve sucesso, tanto que em 384, no século IV, conseguiu uma cátedra na retórica em Milão, na cidade de Milão. Contudo, a sua inquietude interior continuava a atormentá-lo. A sua ambição foi saciada, mas a seu coração não. Para aperfeiçoar-se a sua astrotetia, começou a seguir os sermões de Santo Bispo Ambrósio de Milão, que entender as suas capacidades e dialetos. Todas as palavras do bispo Ambrósio de Milão atingiram profundamente neste interior. A sua mãe, Santa Mônica, se transferia para Milão, permanecendo-se ao seu lado, sobretudo com as orações. No entanto, Agostinho se aproximava cada vez mais da Igreja Católica, tanto que sentia catecúmeno. Agora só lhe faltava uma esposa para que fosse cristã e não mais concubina. A mulher que por anos havia convivido com ele volta para a África, ainda atormentado. Agostinho devora os textos de filosofia, mergulhando nas Sagradas Escrituras. Era tentado pela expectativa e dos pensadores gregos, atraído pelo estilo de vida das astecas cristãs, mas não conseguia se decidir. Certo dia de agosto de 386, no século IV,
desorientado e confuso, deixando-se elevar por um prato espioso, copioso e desorientado, percebeu-lhe ouvir uma voz: pega e lê. Achando que era uma voz que convidava a tomar em mãos a carta de Paulo que estava sobre a mesa. Ao abrir, por acaso, leu: comportando-nos honestamente, como no dia, não de gloriosidade, e nem de bebedeiras, e nem de desonestidade, e nem de dissoluções, nem de contendas ou inveja, mas revesti de vós, Senhor, com Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Romanos capítulo 13, versículos 13 a 14. A leitura desse trecho foi-lhe fulgurante, então conseguiu mudar de vida e dedicar-se totalmente a Deus. Foi batizado por Santo Bispo Ambrósio na noite de entre 24 e 25 de abril de 387, no século IV. Despojou-se das regras, a África partiu para Roma, a fim de embarcar no porto de Ortia. Ali faleceu a sua mãe. Em Target, Agostinho fundou sua primeira comunidade. Entre o fim de 390 e início de 391, no século IV, encontra-se casualmente na Basílica de Hipona, aonde o bispo Valério pregava aos fiéis sobre a necessidade de um presbitério na sua cidade. Por entusiasmo popular, Agostinho foi conduzido diante do bispo, que lhe ordenou sacerdote. Ciente de ter que viver voltado para Deus, meditando as escrituras sagradas, compreendeu que era chamado para algo mais. Sucedendo Valério, tornou-se bispo de Hipona. Deixou numerosos escritos aonde conseguiu conciliar a fé e a razão, dentre eles o livro de Arbítrio, a Trindade, a Cidade de Deus, a menção particular merecente às confissões, nas quais Agostinho fez uma alternação, deixando emergir de modo magistral a sua interioridade e história do seu coração. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de agosto. Em Roma, no cemitério de Basílio, junto à Via Salário, antigos o falecimento de Santo Hermério, martirizado no século III, no ano 250, pelo Império Romano. Em Castânia, na Subúrbia, atualmente Alemanha, o falecimento de São Pávio, mártir no século III, no ano de 352, pelo Império Romano. Em Brioude, perto de Calvamonte, na Aquitânia, hoje na França, São Júlio, martirizado no século III, no ano de 260, pelo Império Romano. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, Santo Alexandre Bispo faleceu de morte natural no século IV, no ano 336. Em Cartago, na Ironia, na Tunísia, São Rotiro, em cuja festividade de Santo Agostinho fez o seu honra ao irmão do povo, no século IV, no ano 360. Em Sérvia, na Firmísia, hoje na Ermenia, na Romênia, São Vitino, primeiro bispo dessa cidade, faleceu de morte natural no século V, no ano de 480. Em Saint-Yves, na Gália, atualmente na França, São Vivananto bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 400. Em Ipso, São Moisés de Eutípio, que depois de ter sido um ladrão famoso, se tornou-se anacreta, converteu-se muitos do seu bando e conduziu-o para o mosteiro. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 400.
Em Servilha, na Idolísia, na região da Espínia, em Florença, Santa Florência, virgem, faleceu de morte natural no século VII, no ano 630. Em Londres, na Inglaterra, os beatos mártires Guilherme Dean, presbítero e 7 companheiros martirizados no século XVI, no ano de 1588 pelo rei da Inglaterra. Em Lancaster, também na Inglaterra, Santo Edmundo Prouvier, presbítero da Companhia de Jesus, martirizado no século XVII, no ano de 1628 pelo rei da Inglaterra. Em Monterey, na Califórnia, Santo Janiepro Monges e Vieira, presbítero da Ordem dos Frades Menores, faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1784. No barco, na prisão, ancorado no largo de Rostofek, na França, o beato Carlos Arnaildo Rutz, presbítero e mártires no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Barcelona, na Espanha, Santa Joaquina de Varaduro, mãe de família, que endureceu piedosamente 9 filhos. Quando ficou viúva, fundou-se o Instituto da Carmelitas da Caridade. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1854. Em Alos, na França, Santa Zélia Maria Garriere, mãe de Santa Teresa do Menino Jesus. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1877. Na região de Valência da Espanha, os beatos mártires João Batista Furiel Canon e Arthur Roge Montes, pai de família, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Vilanesa, localidade na mesma região da Espanha, o beato Aurélio Vilenses José Ampli Alquiz, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinho, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em West Sierra, perto de Albuquerque, também na Espanha, o beato Maromento Carron Arpídio, presbítero da Diocese de Toledo Marte, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Outro Corona, província da Polônia, o beato Afonso Maria Wotrup, presbítero da Ordem Carmelitas Descalcados, faleceu de morte natural martirizado no século XX, no ano de 1944, pelo exército de Hitler. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de agosto, dia que a Igreja faz memória à história de vida de Santo Agostinho, doutor da Igreja, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica.